Salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio Gabriel, eu tenho 16 anos e sou programador da equipe Thunderboticus. Eu criei esse vídeo com a intenção de ajudar os programadores da nossa comunidade a construir, criar um seguidor de linha utilizando o algoritmo PID, que é proporcional, integral e derivado. Além de estar explicando um pouco da parte lógica do código, nesse vídeo eu também pretendo falar um pouco do que está por trás das três letras, do P, do I e do D, ou seja, qual que é a função de cada uma delas no seguidor de linha. Esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Na primeira eu vou estar explicando um pouco da parte lógica e dos conceitos do P, do I e do D. E na segunda parte eu vou estar utilizando o software de programação DB3, fazendo a construção de toda a programação do seguidor de linha. Mais papo furado, bora pro vídeo. Por que eu precisaria utilizar um seguidor de linha PID, sendo que existem maneiras muito mais simples de seguir linha? Uma das maneiras mais simples e mais disseminadas de seguir linha é o método on-off, que significa ligado e desligado. Nesse método existem apenas dois estados, ou seja, o robô só vai responder de duas formas diferentes. Quando o sensor de refletância detectar preto, vira para um lado, e se detectar branco, vira para o outro. Em outros casos, há também a implementação de um terceiro estado, que é quando o sensor de refletância está em cima da linha e o robô tem que seguir reto. O grande problema dessa forma de seguir linha é realmente a falta de estados, ou seja, a falta de respostas do robô para outras situações. 3 estados não são suficientes para garantir bastante precisão e eficiência para o nosso seguidor. A gente também pode citar o gasto de bateria e também a perda de tempo que você tem em todo o trajeto. Para você garantir bastante precisão e eficiência em circuitos de linha, principalmente em circuitos que têm bastante curvas, você precisa de infinitos estados, ou seja, o robô precisa estar disposto a responder de diferentes maneiras para todas as situações possíveis que ele encontrar na linha, seja mais próximo, seja mais distante dela. O que a gente está falando aqui é sobre o método P, o método proporcional, que vai tornar proporcional a força dos motores com o tamanho do erro. O erro ele é a diferença daquilo que eu quero que o sensor leia, eu vou chamar de midpoint, pelo que ele de fato está lendo no momento. Nesse vídeo, para o midpoint, a gente vai estar utilizando um valor hipotético de 50, já que o robô ele não segue exatamente a linha, e sim a extremidade dela. Claro que 50 não é um valor padrão para todos os ambientes. Se você quer adaptar o seu robô ao ambiente em que ele está ali no momento, você vai ter que realizar alguma rotina de calibração. Após essa subtração, você vai multiplicar o valor do erro por uma constante chamada Kp, que é uma constante que varia de robô para robô, devido a N questões mecânicas e que você vai ter que encontrar a ideal para o seu robô. Não existe um padrão para todos os robôs. Mais para frente eu vou falar uma maneira interessante de você achar essa constante e outras constantes que a gente vai precisar aqui no nosso seguidor de linha PID. Não, eu vou gravar passa tanque de guerra, passa avião, passa até navio, assim, na rua. Pelo amor de Deus. Bom, eu subtraí o midpoint da leitura atual do sensor, multipliquei pela constante proporcional. E agora? Se você quer apenas um seguidor de linha proporcional, basta você jogar o resultado de tudo isso na função steering, de um bloco move steering com duração infinita, e a força que você definir nesse bloco vai ser a força que o robô, que os motores vão executar quando o erro for zero, colocar tudo isso dentro de um loop. Por mais que um seguidor de linha proporcional aparente ser um seguidor perfeito, que resolve a maioria dos problemas, ele possui alguns problemas que podem ser facilmente resolvidos com um seguidor de linha PID completo. O método P vai começar a oscilar após um determinado número de correções que ele executar. Além disso, é muito difícil um seguidor de linha P se ajustar, se corrigir numa posição perpendicular ao próximo disso, até se ajustar na linha. Um seguidor de linha PID, você pode colocar ele em 90 graus em relação à linha, que ele vai se corrigir e vai começar a seguir, se endireitar. Somado ao método P, a letra I e a letra D vão tornar o seu seguidor muito mais preciso, muito mais eficiente. O I, que é a parte integral,
é a soma parcial do erro multiplicado pela variação do tempo. Para a variação do tempo, a gente utiliza o valor de 0,5. A letra D, que é o derivado, vai ser a diferença do meu erro pelo meu último erro. Essa variável último erro vai ser uma variável que a gente sempre vai atualizar no final de cada repetição. E cada um desses valores, tanto I quanto D, vão ser multiplicados pelas suas respectivas constantes, KI e KD, assim como aconteceu com o P. Então depois a gente soma tudo isso e lança no bloco MoveSteering, na função Steering, o bloco MoveSteering infinito, em que a força que eu defini ali vai ser a força que o motor vai executar quando o erro for zero. A parte do integral seria responsável por corrigir os erros que se acumulam ao longo do tempo no controlador. E a parte da derivada seria responsável pela correção do próximo erro baseado no último erro. Logo haveria uma espécie de previsão do próximo erro baseado no último erro, fazendo assim com que o robô corrigisse de uma maneira muito mais rápida esse erro e diminuindo a oscilação dele, né, ao longo do tempo em toda a linha. Certo, indo agora para a parte do código aqui no software Lego Mindstorm 03, a gente vai estar fazendo no início aqui do código resetando os motores. É interessante para impedir que qualquer leitura anterior interfira. Então a gente vai utilizar como motor de tração os motores B e C e vai resetar ambos os motores. Certo? Aqui a gente vai declarar 3 variáveis que vão ser utilizadas. Aqui no vídeo, nessa parte, eu vou estar utilizando menos variáveis, né? Eu não vou estar utilizando variável para todos os números possíveis aqui, né? Algumas coisas eu vou fazer já o cálculo direto, mas isso vai do gosto de cada um, vai da organização de cada um. Eu vou estar fazendo dessa forma. Certo? Uma das variáveis que a gente vai estar utilizando aqui é o midpoint, que a gente vai utilizar. O valor, como eu disse, vai ser um valor hipotético de 50. A gente vai estar utilizando hipoteticamente esse valor aqui, mas para ter um valor exato você vai ter que realizar alguma rotina de calibração. Vou estar aqui declarando também o integral. Declaro com 0. E também a variável último erro, que a gente pode chamar mesmo aqui de último erro. Tem gente que coloca last error também. Vai para maneira mais fácil para cada um. Já vamos montar aqui dentro do laço de repetição do loop. Vou colocar infinitamente aqui, mas vocês podem definir uma quantidade, né, dependendo de onde vocês vão utilizar o seguidor. Certo. Vamos pegar aqui no nosso bloco do sensor de luz, de refletância, né? Vamos colocar para medir na função de refletância. Vamos utilizar aqui a porta 3. E estaremos subtraindo, né, midpoint menos a leitura atual do sensor, que é aquilo que a gente já comentou, que é o valor do erro, né? A diferença daquilo que o robô de fato está lendo pela leitura atual do sensor, certo? Então a gente tem esse resultadinho aqui. Vamos jogar numa variável chamada erro. Estão vendo? Eu não declarei essa variável no início do código. Dá certo da mesma forma. Estou fazendo aqui uma maneira para vocês observarem, uma maneira um pouco mais simples do código. Porém, vai de cada um, né? Fazer a declaração de todas as variáveis no início. É realmente uma maneira muito mais fácil de se organizar, né? Principalmente quando você vai modularizar esse código, transformar isso aqui no MyBlock facilita muito. Bom, declarei aqui as variáveis e tal. Temos aqui o erro, já adquirimos o erro. Agora, nós faremos o quê? Vamos achar o valor de integral. O integral eu vou estar utilizando aqui, vou chamar o erro, né? O integral, como a gente já falou, é a soma parcial do erro multiplicado pela variação do tempo, né? Então, vamos chamar aqui o integral. Aqui. Chamamos o integral.
E o que vai acontecer aqui? Eu vou estar utilizando um bloco matemático avançado para que ele faça a soma e também já faça a multiplicação pela variação do tempo. Também vai do gosto de cada um. Pode usar blocos separados de soma e de multiplicação, né? Multiplicado pela variação do tempo 0,5. 0,5, não 1,5. Certo. Então seria essa soma aqui multiplicada pela variação do tempo. Agora vamos para a parte... Agora vamos encontrar a derivada. A derivada, como a gente já comentou, é a diferença do erro pelo último erro, né? Então, o erro pelo último erro. Vamos colocar certinho aqui. Vamos colocar aqui, fazer a subtração dos valores. E bom, galera, aqui, recapitulando um pouco o código, subtraímos aqui, né? Identificamos o erro, né? Conseguimos guardar aqui na variável erro. Fizemos a soma parcial do erro multiplicado pela variação do tempo, que é o integral. E também achamos o derivado, que é erro menos o último erro. O que é que vem agora? Agora, o que eu vou estar fazendo, galera, é pegar esses valores e já lançar direto no bloco matemático, que vai multiplicar cada um pela sua constante. E vai somar todos esses valores, né? Então, vamos para cá. Basicamente, vamos colocar aqui, vamos chamar de novo a variável erro. Vamos pegar aqui o resultado desse valor aqui. Já vou colocar aqui no B. Pegar o valor do erro. E também o valor da derivada, né? Então, temos aqui, respectivamente, o erro foi para a entrada A. O integral na entrada B. E o derivado na entrada C. O que vai estar acontecendo aqui? Cada um desses vai ser multiplicado pela sua constante. Eu vou estar utilizando aqui uns valores aleatórios, né? Mais tarde eu vou estar falando sobre encontrar a constante de uma maneira mais fácil. Bom, então digamos que a constante do proporcional aqui, que seria do erro, vamos imaginar que seja 1. Então, 1 multiplicado com A, mais, que é 0,2, a segunda aqui, do integral, 0,2 multiplicado com B, mais, vamos ver o valor, 0,5, né? Vamos pensar aqui nesse valor. Deixa eu dar uma puxada aqui, porque está complicado de enxergar. E 0,5 multiplicado pelo C. Temos aqui a soma geral, né, de tudo. E a gente vai lançar isso aonde? Num bloco Move Steering. A gente vai colocar aqui para a duração dele ser infinita. A gente vai jogar isso na função Steering aqui. E a força que a gente definir aqui vai ser a força que o robô vai executar, né, o motor, quando o erro for 0. Vou colocar uma força de 15. Uma força legal. E no final do nosso código, o que a gente vai fazer? Sempre que ele for repetir... Opa! Sempre que ele for repetir aqui... Peraí, deu uma bugada aqui. Ele vai atualizar a variável último erro no final. Para que toda aquela função, né, que a gente teve do derivado da previsão do próximo erro, baseado no último erro, seja feita. Então, atualizamos aqui no final. Eis o código, como ele é.
Esse código vai estar disponível para download, para que vocês possam observar e tirar as próprias dúvidas ali no olho, pessoalmente. Para você encontrar os valores ideais para as constantes, é interessante você definir todas elas como zero no começo. Aí você pega a primeira constante, que é o Kp, e você aumenta ela pouco a pouco. Pode ser de 1/10 a 1/10, como você preferir, aumentando pouco a pouco. Você vai fazer isso até você encontrar o valor ideal, que equilibre velocidade e precisão ao máximo. Se você observar que com o valor atual o robô está muito violento, você diminui o valor do Kp. E se você perceber que ele está lento demais, preciso, porém lento demais, você pode aumentar um pouco esse Kp até que você tenha o equilíbrio máximo de velocidade e precisão. Você encontrando o valor ideal para o Kp, você faz a mesma coisa para o KI e para o KD. Começa com 0 no KI, vai aumentando até achar o equilíbrio, e no KD a mesma coisa. Vocês vão perceber que nessa maneira de seguir linha utilizando o algoritmo PID, o robô vai seguir apenas uma extremidade da linha, né? E para que você consiga fazer esse controle, né, de seguir tanto a direita quanto a esquerda, existem outras formas de executar esse código. Vocês podem estar vendo, vou colocar o link de um vídeo da equipe Robonáticos, onde é explicado a elaboração de um seguidor de linha proporcional, onde eles lançam de uma maneira diferente. Você vê que nesse código a gente lança no steering, eles lançam de uma maneira diferente para os motores B e C. Você também pode tentar no seu seguidor de linha PID. Bom, galera, eu espero que eu tenha conseguido transmitir meu conhecimento em relação a esse tipo de programação de maneira plena. Qualquer tipo de dúvida, crítica, sugestão que vocês tiverem, podem entrar em contato, que será muito bem-vindo. Até a próxima, tchau!